E quais eram as credenciais que Paulo apresentou? Romanos 1:2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O evangelho que Paulo anunciava, chamado de Nova Aliança, foi previsto pelas Escrituras, pelos profetas. Se nós olharmos, Jeremias fala da transição da lei escrita nas tábuas de pedra para a lei escrita nos corações, no texto de Jeremias, capítulo 31. Isaías 55 fala do ministério do Messias, do Cristo, e detalha inclusive suas características pessoais. Portanto, a mensagem de Paulo, que era visto como uma nova doutrina para muitos, e é preciso lembrar que naquela época não havia os recursos que temos hoje. Por isso, embora já tivesse passado mais de meio século do advento de Cristo, aquela mensagem ainda era considerada como uma nova doutrina, o Evangelho, devido à escassez dos meios de transportes, o que dificultava a expansão do Evangelho. E em Roma havia muitos judeus, conhecedores da lei de Moisés. Talvez até por isso Paulo tratou de dissipar as dúvidas com relação à autenticidade da mensagem que ele proclamava. Paulo estava mostrando para aqueles irmãos de Roma que a sua mensagem não era uma invenção humana, não era algo que saiu da sua cabeça. Paulo não era um charlatão, Paulo não era um herege. A palavra que ele anunciava foi prevista, foi dita antes, predita antes por Deus e pelos profetas do Antigo Testamento. Significa dizer que Jesus, a pessoa central, a mensagem central do Evangelho, e o Evangelho, a nova aliança, haviam sido anunciados no Antigo Testamento pelos profetas. Romanos 1:3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Então Paulo está falando, o Evangelho é acerca do Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Porque havia esta promessa de Deus feita a Davi, que o rei de Israel viria da sua descendência, da linhagem, da família de Davi. E Jesus era da tribo de Judá, da descendência de Davi. Gênesis 49:10 diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congreguem os povos. Segundo os estudiosos, a expressão até que venha Siló pode ser entendida como até a vinda daquele a quem o cetro pertence. E o que significa Siló? Essa é uma expressão difícil e muito discutida pelos estudiosos. Siló pode ser o outro nome para o Messias, porque o seu significado literal é enviado. E pode se referir também ao tabernáculo instalado na cidade de Siló, conforme Josué 18, versículo 1. Portanto, Jesus era respaldado pela história. O Evangelho era respaldado pela história. Jesus
era da família de Davi. E no versículo 4, Paulo está dizendo, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O Evangelho foi confirmado pela ressurreição de Cristo. Ainda havia uma questão para se resolver. Já se sabia que Jesus era da descendência de Davi, segundo a carne. Mas e quanto à sua descendência divina? Quanto à natureza humana, ele era filho de Davi. E quanto à natureza divina? Como provar que Jesus era realmente o Filho de Deus? Havia dúvidas com relação a isso. Nós vemos lá em Mateus 16 o diálogo de Jesus com os seus discípulos. E Jesus pergunta, quem dizem que eu sou o povo? Vamos ler Mateus 16. Mateus 16, versículo 13. Interrogou seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Jesus queria saber, o povo está dizendo que eu sou quem? E os discípulos responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, percebe-se que ainda não existia por parte do povo de Israel a certeza de que Jesus era Filho de Deus. Para eles, Jesus era um profeta, comparado a um dos profetas. E quando Jesus morre na cruz, a margem para essa dúvida aumenta. Ali os escarnecedores na cruz zombavam de Jesus e diziam, você não é o Filho de Deus? Então desce desta cruz. Salvou os outros, por que você não salva a ti mesmo? Por que Deus não te ouve se você diz que é o Filho de Deus? Então havia essa dúvida. Mas a ressurreição de Cristo é a prova incontestável de que realmente ele era Filho de Deus. Quando Jesus morre na cruz, muitos de seus discípulos fogem, se dispersam, com medo. Mas ao ressuscitar, aqueles discípulos voltam e começam a pregar o Evangelho com ousadia. Eles não fariam isso se não tivessem certeza de que Jesus ressuscitou, se não tivessem testemunhado Jesus vivo. Atos capítulo 4 nos dá a exata noção disso. Atos 4, versículo 2. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Então os discípulos estavam anunciando ao povo a ressurreição dos mortos em Jesus. Verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Verso 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Aleluias! Glória a Deus!
eles davam com ousadia testemunho da ressurreição de Jesus. Em todos eles havia abundante graça, havia poder. Paulo continua em Romanos, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Através de Jesus, nós recebemos a graça de Deus, o perdão e o amor que nós não éramos merecedores. Recebemos o apostolado, seguindo os passos dos apóstolos. Nós também fomos encarregados de uma missão: testemunhar a fé, proclamar o Evangelho a todas as pessoas, em todas as partes, em todo lugar. Essa é nossa missão. Deus pode ou não nos chamar para fazer missões no exterior, mas todos são chamados para partilhar a sua fé, todos são chamados para testemunhar a obra que o Espírito Santo realizou em sua vida, a transformação de Deus, para que as pessoas assim reconheçam e creiam no Filho de Deus. E Paulo está dizendo para a obediência da fé. O Evangelho não é um convite, e sim uma proclamação. É uma ordem de Deus. A nossa missão como embaixadores de Cristo é proclamar para que as pessoas se arrependam, a fim de que recebam perdão e tenham pela fé acesso à vida eterna. Foi isso que Jesus fez quando Ele iniciou o seu ministério. As suas primeiras palavras não foram: vinde a mim. As suas primeiras palavras foram: arrependei-vos. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Essas foram as palavras de Jesus. O Evangelho é o poder de Deus, e esse poder precisa ser proclamado entre os homens. A proclamação do reino é: arrependei-vos. Conforme Pedro pregou no dia de Pentecostes, no capítulo 2, a partir do versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Aleluias! A transformação, ela vem a partir do novo nascimento. Quando alguém ouve a pregação da fé e se arrepende de seus pecados, se torna uma nova criatura em Cristo. É a transformação que o Espírito Santo opera no coração do pecador. É quando alguém ouve as palavras do Evangelho e crê. E alguém só pode afirmar que realmente creu no Evangelho quando obedece o chamado de Deus, que Pedro está dizendo aqui no versículo 39. A todos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
Deus está chamando pecadores ao arrependimento. E qual é a evidência de que as pessoas realmente estão ouvindo o chamado de Deus? É quando elas se arrependem. Isto é, quando elas abandonam o pecado e passam a viver para Deus. Quem roubava, não rouba mais. Quem se prostituía, não se prostitui mais. Quem adulterava, não adultera mais. Essa é a prova de que alguém ouviu o chamado de Deus, de que alguém realmente creu no Evangelho. Mas as pessoas só responderão ao chamado se nós proclamarmos a palavra, se nós pregarmos. Porque Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como obedecerão à ordem de Deus se nós não abrirmos a nossa boca? Eu tenho aprendido que existe um método para se pregar o Evangelho, um método bíblico. Porque dizer Jesus te ama, ou dizer Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, isso não tem muito efeito. E eu tenho visto isso na prática. Como você leva uma pessoa ao arrependimento e à fé? Mostrando na Bíblia que ela é pecadora e que ela necessita se arrepender e crer em Jesus. Mostre para o pecador o que significa Romanos 3:23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, isto é, estão separados, estão afastados da presença de Deus. Depois mostra as consequências do pecado, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Foi isso que Deus disse a Adão que aconteceria se ele desobedecesse e comesse daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você vai morrer, Adão. O pecado entrou no mundo por Adão e com ele veio a morte, ou seja, a morte espiritual. O homem se tornou separado de Deus, perdeu a comunhão, ficou afastado da presença de Deus. Houve uma ruptura. Efésios 2:1 diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, ou seja, está separado de Deus, não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus. A segunda consequência foi que Deus condenou o homem à morte física, que é a degradação física. Portanto, o homem está destinado a viver, em média, 70 anos. E por último, a pior de todas as consequências, que é a separação eterna de Deus, o inferno, a eternidade sem Deus. Nós não podemos omitir das pessoas o inferno. O inferno é real. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Porque ninguém pode se arrepender se não tiver consciência de seu pecado. É preciso ter consciência para que haja uma dor e uma tristeza profunda no coração do pecador, como aconteceu em Atos 2:37. A Bíblia diz que aqueles homens se compungiram em seu coração. O Espírito Santo agiu no coração, eles se sensibilizaram. Eles sentiram uma dor, uma tristeza profunda por causa do seu pecado e clamaram por socorro. O que faremos, irmãos? Em outras palavras, como seremos salvos? E Pedro falou: arrependei-vos, salvai-vos desta geração perversa. Então, alguém só se arrepende quando é confrontado, como Pedro confrontou o povo. Olha, vocês mataram o justo, o santo, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré.
Então Pedro confrontou o pecado do povo. E eles passaram a ter consciência do pecado. O Espírito Santo convenceu. Porque a nossa missão não é salvar. A nossa missão é proclamar a palavra, é pregar o Evangelho. Conhecereis a verdade vos libertará. A função do Espírito Santo é convencer o homem. É operar a transformação na vida dele. E Deus então salva pela pregação do Evangelho. Romanos 1,6 diz: entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus. Eis aqui o primeiro chamado de todo crente, chamado para pertencer a Jesus. Antes de ser chamado para pertencer a uma igreja e realizar alguma função específica dentro do corpo de Cristo, todo crente foi chamado para pertencer a Jesus. Todo crente foi chamado para ser de Jesus. De nada adiantará qualquer atividade dentro da igreja se não tivermos essa certeza de que estamos atrelados ao amado da nossa alma. Verso 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. A quem Paulo se dirigiu? Aos irmãos que estavam estabelecidos na cidade de Roma. Roma era a principal cidade do império. Lá tudo acontecia. Ali havia várias etnias e religiões. Segundo estudos, haviam pelo menos 50.000 judeus moradores de Roma. Diante desse cenário apresentado, como era ser cristão em Roma? Não era nada fácil. Roma era uma cidade com enorme decadência moral. O imperador Nero costumava praticar atos de imoralidade e violência, principalmente contra os cristãos. Além disso, ainda havia a prática de cultos a deuses, e alguns imperadores eram idolatrados. Porém, os cristãos de Roma viviam na contramão daquela cultura, pois criam num único Deus e tinham um padrão elevado de moral. Como amados de Deus, eles foram chamados para viver em santidade. E era o que eles estavam fazendo. Aqueles cristãos estavam correspondendo ao seu chamado, abstendo-se das práticas disseminadas entre os romanos, das práticas mundanas. Romanos 1,8. Primeiramente dou graças a meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Paulo, embora nunca tivesse visitado aquela igreja, ele não parava de interceder por aqueles irmãos e de agradecer pela vida deles. E Paulo está declarando que fazia isso por Jesus Cristo, demonstrando que Jesus ele é o único mediador entre o homem e Deus. E embora aqueles irmãos de Roma vivessem no meio de uma cultura difícil, hostil à sua fé, hostil a Deus, a fé daqueles irmãos estava sendo anunciada, estava repercutindo em todo o mundo, estava chegando em todos os lugares a notícia da fé daquela igreja. E o que isso tem a nos ensinar? Embora vivamos em tempos difíceis, no meio de uma cultura cada vez mais hostil a Deus, cada vez mais entregue ao pecado, nós podemos sim resistir. Nós podemos sim não nos deixar ser corrompidos pelo pecado.
E nós podemos sim fazer a diferença no meio dessa geração, de forma que a nossa fé seja vista pelo mundo. É isso que a Igreja de Roma nos ensina. Como a nossa comunidade tem sido reconhecida perante o mundo? Será que temos alcançado os perdidos por causa das nossas boas obras, por causa da nossa fé? Quando as pessoas falam da sua congregação, da sua denominação, o que elas dizem? O que elas dizem te incomoda? Você gostaria que elas dissessem outra coisa? Ou elas estão falando a respeito da fé, do amor, das boas obras da sua comunidade, da sua denominação? Em Romanos, versículo 9, 10 e 11, Paulo menciona nesses versículos que constantemente orava por aquela igreja e esperava uma oportunidade de visitar aqueles irmãos. Qual o motivo pelo qual Paulo queria visitar aquela igreja? Por que ele orava para que Deus lhe desse a oportunidade de ir àqueles irmãos? O verso 11 mostra claramente seu propósito, para vos comunicar algum dom espiritual, para que sejais confortados. Paulo não queria visitar aqueles irmãos para fazer uma social. Paulo não queria ir até aquela igreja para contemplar a beleza do seu templo. Paulo não queria ir até aqueles irmãos porque ele estava na esperança de conseguir uma namoradinha, pois na sua igreja não tinha ninguém. Não, Paulo tinha um propósito que era edificar a vida dos seus irmãos, que era, de alguma forma, ser útil e contribuir para o crescimento ainda mais do reino de Deus, de edificar e confortar a vida daqueles irmãos. O desejo de Paulo era, de alguma forma, contribuir para o crescimento do reino de Deus.